Amém, queridos? Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão na live, boa noite a todos. Eu creio que Deus tem algo para compartilhar conosco do céu para a terra, porque eu creio que Deus, Ele nos reuniu nessa noite para receber algo de Deus, uma direção, uma palavra. Talvez você entrou aqui nessa noite esperando uma resposta de Deus. Aqui é o melhor lugar, irmãos, para a gente ouvir Deus falar. A casa de Deus, a presença de Deus é o melhor lugar para você abrir os teus ouvidos espirituais e você entender de que maneira que o pai quer falar com o filho. Às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, é tanta correria, são tantas vozes, que às vezes impede da gente conseguir entender realmente o que Deus quer falar conosco. Nós estamos no mês do legado, mas eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre paternidade, que é o que eu tenho vivido esses dias, é o que Deus tem trabalhado dentro do meu coração nesses dias. E nós só podemos deixar um legado se você entender o seu papel de filho na terra, de como você se relaciona com o Pai, de como você vive a sua vida com o Pai. Porque Jesus, Ele deixou para nós herança e deixou também legado. A herança é tudo aquilo que a gente tem visto que Jesus fez na terra, as curas, os milagres, as libertações, as palavras, os alinhamentos, o seu derramamento na cruz e o seu legado que Ele deixou para nós. É o seu Espírito Santo que está conosco, que faz a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar agora de uma parábola de Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ela é tão conhecida essa palavra, irmãos, mas eu creio que Deus, Ele quer tratar com alguns filhos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir Deus falar nessa noite? Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E o pai se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe a mão nos seus dedos e também sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, para a gente comer e comemorar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Porque aquilo que o pai entregou para o seu filho mais novo, revelou, pastor, aquilo que ele tinha já dentro do seu coração. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro, mas o nosso pensamento já está lá fora há muito tempo. E às vezes você só precisa de um pretexto para você abandonar a casa do pai. Quando o pai ele dá aquela parte da fazenda, a Bíblia diz que dias depois ele vai embora.
Ele deixa o conforto, ele deixa a segurança, ele deixa o cuidado, ele deixa o amor do pai, e ele vai para um lugar longe. Porque quando nós saímos sem direção, quando nós perdemos a visão do Pai, quando a gente perde a intimidade com o Pai, a gente não quer estar por onde o Pai está perto, porque Ele sabe que se você estiver por onde o Pai está perto, daqui a pouco o Pai vai falar: olha filho, entra para dentro, por que você está fazendo aí? Então eu preciso ir para muito longe. Quanto mais longe do Pai, quanto mais longe da visão do Pai eu tiver, para mim é melhor, porque lá eu vou poder fazer o que eu quero e ninguém vai conseguir ver aquilo que eu estou fazendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: na casa do Pai há providência, na casa do Pai há alimento, na casa do Pai há amor. Só que quando a gente sai desse conforto do lar, nós estamos volúveis às coisas que acontecem fora da casa do Pai. A Bíblia diz que esse homem foi para longe, só que ele não esperava que lá fora não tem tanta segurança como tem dentro da casa do Pai. Lá fora o inimigo ele te oferece com uma mão e ele tira com as duas, porque lá fora o diabo ele vai querer te humilhar, ele vai querer tirar a tua identidade, ele vai querer que você esqueça da tua paternidade, que é o Pai, para que ele mostre para você algumas fantasias, até ele conseguir tirar aquilo que você tem com o Pai, que é a tua intimidade, que é o teu relacionamento, que é o teu compromisso com Deus. E nessa história a Bíblia diz que esse homem, enquanto ele tinha dinheiro, estava tudo bem. Talvez ele tinha alguns amigos que andavam com ele naquela cidade, talvez ele criou alguns relacionamentos fáceis por aquilo que ele tinha, só que uma hora ele perdeu tudo, e quando ele perde tudo, a Bíblia diz que ele começa a padecer necessidade. E quando ele começa a padecer necessidade, é uma necessidade física, mas também é uma necessidade espiritual. Necessidade física porque a fome bateu e ele não tinha com quem se alimentar, e a Bíblia diz que ele desejou comer a comida que os porcos se alimentavam. Irmãos, quando esse texto fala que um judeu, ele desejou comer a comida que um porco comia, irmãos, nós estamos falando lá da mais baixa humilhação que aquele homem poderia viver. Uma, porque judeu, ele não podia chegar perto de porcos, porque o porco é considerado um animal impuro. E se ele não podia chegar perto, quanto mais cuidar de um porco, ou quanto mais se alimentar daquilo que o porco se alimentava. Então você vê aonde aquele rapaz estava depois que ele saiu da casa do pai. Só que é interessante que lá ele começou a entender que dentro da casa dele havia algumas coisas que lá fora ele não tinha. Lá fora ele não conseguia ter. Ele tinha amor, ele tinha empregados, ele tinha intimidade com o pai, ele tinha carinho, ele tinha relacionamento, ele tinha uma vida de alegria. Só que agora ele perdeu tudo. Sabe por quê? Porque muitos de nós às vezes estamos dentro da igreja, mas estamos com o coração muito longe de Deus, estamos achando que lá fora ainda tem coisas boas para acontecer na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você: não existe coisa boa lá fora se a presença de Deus não estiver dentro da tua vida. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu entendo que aquele menino tinha perdido algumas coisas, a qual Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Talvez essa palavra que Deus está falando comigo e contigo vai fazer você refletir aquilo que você está vivendo hoje, refletir sobre aquilo que você está vivendo nesse momento, porque nós estamos falando de um Deus que se coloca como Pai, um Deus que ama como um pai, um Deus que se relaciona como um pai, um Deus que socorre como um pai. Só que Deus, ele também espera uma atitude dos seus filhos. E é interessante nessa palavra porque eu fiz algumas anotações quando eu estudava, e eu entendi que Deus, ele primeiro, ele nos deu um nome, nos deu um nascimento, nos deu uma cidadania e nos deu uma paternidade. Olha o que diz Isaías 45, versículo 3. Coloca aqui para a gente compartilhar com os irmãos, vê se dá para colocar. Isaías 45, versículo 3.
dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, Senhor, o Deus de Israel, te chamo pelo teu nome. Cara, quando a gente olha para essa palavra de Isaías, Deus ele nos deu um nome, um nascimento, uma cidadania e também uma paternidade. Isaías 45 está dizendo assim, olha, dar-te os tesouros escondidos, ou seja, tem algo escondido que eu só revelo para quem é filho. Existe um tesouro comigo que eu só dou para quem é filho. E é interessante que quando Deus fala que existe um tesouro e uma riqueza encoberta, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chamo pelo teu nome. Existe um nome que Deus te deu desde o ventre da tua mãe. O inimigo ele te chama de muitas coisas, ele pode te chamar de enganador, ele pode te chamar de muitas coisas, ele pode te acusar de muitas coisas, mas Deus ele te olha do céu, ele te chama pelo teu nome. Olha, eu conheço o Naldo, eu conheço o pastor Cássio, eu conheço o pastor Ney, porque ele te deu um nome, e esse nome está guardado no coração dele. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus afirma, o que você é em Deus. O diabo está querendo que você perca essa certeza dentro do teu coração de que você é filho e que você tem um nome por aquilo que você fez ou pelo pecado que você cometeu. Ele te tenta escravizar em cima daquilo que tu cometeu lá no passado para poder mudar aquilo que Deus tem para você. Aí você chega na tua casa, tudo você fica magoado, tudo você fica coagido, tudo você fica desesperado porque você perdeu aquilo que Deus disse que você tem um nome. E esse nome não foi qualquer pessoa que te deu, foi Deus que te deu. Diga para o seu irmão assim, olha, você tem um nome em Deus. Deus te conhece por dentro. Aleluia. Deus te conhece da forma que você é. E nem nada e nem ninguém vai poder mudar aquilo que Deus acha de você, aquilo que Deus pensa de você. A segunda coisa é o teu nascimento. Olha que diz Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que formasse no teu ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Irmãos, é tão tremenda essa palavra, porque a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias, ele chega para Deus e fala assim, olha Senhor, eu não sei falar porque eu ainda sou uma criança. Aí Deus faz uma afirmação para Jeremias e fala assim, olha, antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci. A cidadania quem te deu foi eu, meu filho. Aleluia. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. Já pensou que coisa tremenda? As nações te deu por profeta. O nascimento aqui de Jeremias, ele foi assistido por Deus. É tão tremendo porque talvez no seu nascimento os seus pais, hoje com a tecnologia que tem, pode ter assistido ali o teu parto. Mas Deus ele já assistiu o teu nascimento na eternidade. Antes de você nascer na terra, Deus já te conhecia, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha uma direção, Deus já tinha uma bênção para a tua vida. Hoje você está sentado nesse lugar, não é porque você é bonzinho, é porque o amor do Pai te pegou, lá desde o ventre da tua mãe. Se fosse por você, nós não estaríamos aqui, se fosse por mim e por você, nós estaríamos em qualquer lugar, longe da presença do Senhor, mas o amor de Deus te trouxe para cá, para você entender que você é filho. Diga para o seu irmão, você é filho, você tem nome, você tem cidadania, aleluia. Aliás, você tem nascimento, você tem cidadania. Filipenses 3 capítulo 20, diz assim, olha, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, a sujeitar também a si todas as coisas. Olha que tremendo, irmãos. Deus te dá um nome, Deus te dá um nascimento e Deus te dá uma cidadania. A nossa cidadania não é terrena,
A nossa cidadania não é aqui na terra, embora a gente prepara tanto, parece que a gente vai viver a eternidade aqui. A gente acorda querendo conquistar carro, querendo trocar de casa, querendo trocar de moto. A gente quer a melhor roupa, a gente quer o melhor celular. E a gente troca tudo isso, passa um tempo, a gente quer trocar tudo de novo. Porque a gente vive aqui como se a gente fosse viver a eternidade aqui na terra. E Deus está falando assim, olha, você tem um lugar preparado em mim, que é na eternidade. Aleluia, esse corpo cansado, Deus está dizendo, eu vou trocar por um corpo glorioso. Lá você não vai sofrer tanto como você sofre aqui na terra, porque lá o teu corpo será como o corpo de Jesus Cristo, glorioso na eternidade, sem lágrimas, sem dor, para desfrutar do lugar onde o nosso mestre preparou para mim e para você nessa noite. Queridos, eu estava buscando em Deus, não para pregar, eu falei para Deus, Senhor, já tem muitos pregadores, eu ouvi uma palavra essa semana que fala que já existem muitos pregadores, mas existem poucos libertadores. E é verdade, às vezes a gente só se prepara quando vai pregar, parece que a gente só lê a Bíblia quando vai pregar. Esses dias eu estava meditando, eu falei, Senhor, isso tem que mudar na minha vida. Isso tem que mudar na vida da igreja, porque Deus, Ele não quer que você pregue, Deus quer que você transmita algo que Ele está fazendo dentro de você. Quando nós olhamos para essa palavra, o filho mais novo, ele revelou o que tinha no coração dele, mas ele tinha atitude, ele falou, vou embora. A casa do pai aqui não tem mais nada para mim aqui, olha, eu cansei dessa vida, de igreja, olha, eu cansei dessa vida de ir para o culto na quarta, para o culto no domingo, olha, eu cansei, eu vou dar uma voltinha lá fora, porque tem muita coisa acontecendo e eu preciso me atualizar nas coisas que estão acontecendo lá fora, porque os meus amigos, eles estão provando de muitas coisas, eles têm falado para mim que lá fora é muito bom, está acontecendo muita coisa, então peraí, eu preciso pesar, aqui parece que na casa do pai eu já sei tudo. E aí você quer sair lá para fora para ver o que tem de bom lá. E Deus, como um pai amoroso, com um amor terno, com um amor de misericórdia, Ele fala, pega filho. Talvez por filho ele pensou, é tudo que meu pai tem, essa fazenda, ele dividiu comigo, com meu irmão. Só que o pai, da onde saiu essa bênção, ainda existe muito mais bênção para quando você se arrepender. Deus deu uma parte da fazenda porque o pai sabia que o filho tinha algo dentro do coração e ia se manifestar. Então o pai aqui só dá a parte da fazenda, Deus não deu a parte da herança toda. Se você for ver o texto, talvez uma fazenda, se hoje custasse 100 mil reais, ele deu 50 mil para cada um. Mas a maior riqueza ainda continua na mão dos pais, do pai. Porque o pai só revela o melhor dele quando ele encontra um filho que se arrepende do seu pecado, quando ele encontra no coração do filho um lugar de arrependimento, de amor e um desejo de voltar para a casa do pai. Aí é onde o pai, ele revela a riqueza que ele tem dentro para manifestar para o filho que está arrependido. Irmãos, quando esse menino cai em si, quando fala em si, cair em si fala de arrependimento. Ele fala primeiro para ele, pastor, para depois ele falar para o pai. Parece que eu vejo esse moço, pastor Cássio, fazendo um ensaio e dizendo para ele mesmo, olha, na casa do meu pai há abundância de pão e eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou usar essas palavras, olha pai, pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou mais digno de ser chamado do teu filho, mas olha, me aceita como um dos teus trabalhadores. Olha só, irmão, um menino que era filho, o menino que era herdeiro de uma herança com o pai, ele está tão longe, ele está com a mente tão cauterizada, ele perdeu tantos valores de dentro dele, que para ele ser como empregado do pai, para ele já bastava, porque ele tinha muito menos do que o empregado do seu pai tinha, pastora. Então para ele ser empregado do pai já estava de bom tamanho. Só que quando ele faz isso, ele se levanta do local que ele está, e ele vai voltar para casa, sabe por quê? Ele não perdeu ainda o endereço e a direção da casa do pai. Ainda que ele esteja longe demais, ele sabe o caminho que vai levar ele para dentro da casa de novo. Aleluia! Por mais distante que ele chegou, longe do pai, ele ainda sabe que a direção do caminho é o arrependimento, é um coração quebrantado e contrito, porque Deus não despreza um coração quebrantado.
Diga para o seu irmão, hoje é tratamento comigo e contigo de pai. O Senhor quer ativar a paternidade na tua vida. Deus quer tirar a orfandade. Deus quer tirar aquele negócio do mimimi. Eu vou até fazer uma camisa, hashtag agora estou limpinho. Irmãos, pronto. Porque Deus quer ativar coisa nova na nossa vida. Deus quer ativar uma promessa nova na tua vida. Deus quer afirmar relacionamentos na tua vida. Deus quer te dar algo que só o Pai tem para te dar. E muitas vezes nós não acessamos a casa do Pai porque estamos contentes só com aquilo que temos. Por último, olha só que tremendo, a quarta é a nossa paternidade. Olha o que diz Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa peleja. Nós temos um Pai que Ele cuida da minha vida e da tua vida. Nós temos um Deus que se revelou o seu amor através de Jesus Cristo. No Velho Testamento, na antiga lei, a Bíblia vai dizer que Deus se revelava no seu poder. Quando Deus descia no Monte Sinai, relâmpagos e trovões, Deus se manifestou através da nuvem de dia, coluna de fogo à noite no deserto. Mas através do Filho Jesus, Deus se revelou como Pai. Ele revelou o seu amor, Ele revelou a sua grandeza, a sua paternidade. Através de Jesus Cristo, Ele revelou para mim e para você, que ainda que você não tenha sido criado com seu pai ou com a sua mãe, existe um Pai que cuida de ti, mesmo você não conseguindo enxergá-lo, porque você não precisa ver para sentir o seu cuidado, você precisa acreditar que o teu Pai, Ele te abraça, quando ninguém estende a mão para você. Aleluia. Efésios 1:4 diz assim, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensível nele em amor. Antes de tudo isso ser criado, céu, terra, mar, tudo que aqui existe, Deus criou o homem lá no coração dele, lá na eternidade. Nós já existíamos para Deus, irmãos. Quando Deus Ele criou o mundo, tudo que Deus fez, depois Ele criou o homem para desfrutar, governar e dominar sobre todas as coisas. A gente perdeu alguns governos dentro da nossa casa, a gente perdeu alguns governos dentro do nosso trabalho, a gente perdeu alguns governos dentro da igreja, sabe por quê? Porque nós deixamos aquilo que Deus confiou em nossas mãos por um prato de lentilha, vendemos aquilo que era precioso para nós por qualquer momento. Às vezes a gente deixa o propósito por um momento de delícia na terra, por um momento de você provar algo passageiro, a gente deixa o propósito. Foi o que Esaú fez, ele deixou a fome dominar o coração dele, e ele falou para Jacó, olha, me dá a tua lentilha, e Jacó falou, não, tu me dá a tua primogenitura primeiro. E ele fala assim, olha, para que vai me servir a bênção da primogenitura se eu morrer agora? Ele estava preocupado com o momento, ele não estava preocupado com o propósito. E se nós hoje, no dia que nós estamos vivendo hoje, se você não entender que o propósito é maior do que o momento, irmãos, você pode se surpreender naquilo que você está vivendo hoje. Porque quando esse rapaz ele volta, observa que o pai não deu uma palavra para ele. Quando eu meditei nessa palavra, falei, não, deixa eu ler de novo para ver se eu estou entendendo. Quando o filho declara para o pai, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não dá uma palavra para ele. Mas o pai dá uma palavra para o servo. Olha que negócio doido. O pai fala assim, olha, pega a melhor roupa, pega o anel, e pega a sandália. Quando eu fui meditar nisso, pastor, meu Deus encheu meu coração de alegria, porque Deus falou para mim assim, filho, eu não preciso falar, eu só preciso mostrar o meu amor para o meu filho.
Vai ter momento da sua vida que tu quer uma resposta, tu quer sentir arrepio, tu quer ver alguém vindo num aviãozinho entregar uma profecia, por um momento que você está passando de dor, pelo momento que você está passando de sofrimento. Deus está dizendo assim, olha, Deus não precisa falar, Deus precisa somente fazer você sentir o seu amor, porque o pai não falou nada para aquele filho, mas falou para o servo, corre, vai dentro da minha casa, pega a roupa, pega o anel, pega a sandália, porque eu preciso colocar de novo uma roupa no meu filho, eu preciso colocar de novo um anel no dedo dele, e eu preciso de novo colocar uma sandália nos seus pés. A roupa, Deus está dizendo, olha, a roupa do pecado tirei, agora eu quero colocar uma roupa nova no meu filho, de comunhão, de legado, de posteridade. Eu quero colocar uma aliança na mão dele, dizendo assim, olha, ele ainda continua com o anel no dedo. Os inimigos, quando olhar para a mão dele, vai ver que ele ainda possui a aliança, ele ainda possui a intimidade, ele pegou de volta o compromisso e o relacionamento com o pai. Quando Deus coloca no filho a sandália, Deus está dizendo, olha, tu pode ter caminhado por tantos caminhos errados, mas o arrependimento te trouxe para o meu caminho, e agora eu te dou a sandália da nova direção, para a tua vida, para você conquistar, para você crescer, para você evoluir, para você saber amar os teus filhos, para você poder, aleluia, viver algo novo na presença do Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Esse é o amor do Pai, irmãos. Deus ativou algo dentro de mim, irmãos. Eu gosto de pregar, Deus sabe como, mas não, Deus está transmitindo algo para a tua vida e para a minha vida, porque muitos estão na casa do Pai e não sabem que existe amor dentro da casa do Pai. Tem pessoas que estão dentro da casa do Pai e procuram amor nas pessoas. Não, o amor não está nas pessoas. Esse amor que você sente nas pessoas são um reflexo do amor que está em Deus. Deus quer manifestar um amor diretamente para a tua vida. Deus quer revelar o seu amor direto para você, e o amor de Deus é extraordinário, porque você conta dos seus pecados, você conta das suas misérias, você olha para dentro de você e você fala assim, meu Deus, eu estou sujo, eu feri a tua santidade. Olha, a vergonha tenta te puxar para trás e dizer, não confessa, não fala, não vai lá na frente, porque a vergonha vai tentar te paralisar. Mas quando você rompe com a vergonha, quando você entende que agora você está no portão do Pai, e quando você está chegando perto dele, o Pai já te avistou de longe, dizendo, vem mais, se aproxima mais, oh, aleluia, você vai receber aquilo que ninguém pode receber por você, porque o Pai, ele olha, a Bíblia diz, o texto diz que o Pai, ele vê o filho chegando, só que o pai não corre para o filho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A atitude é minha, eu tenho que ir até o final. Não foi eu que peguei a herança, não foi eu que saí, não foi eu que gastei, não foi eu que fui embora. O pai já viu de longe. Só que agora o pai está falando assim, não, vem até aqui, filho. Quando você saiu de dentro de casa, você não saiu da rua. Então vem até a porta. Aleluia, porque eu estou te vendo você voltar. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração arrependido. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantos porquê na tua vida, achando tantas coisas. E Deus está falando assim, olha, caminha mais um pouco, porque o Pai está na porta te esperando. E quando você chegar onde o Pai quer que você chegue, existe presente para a tua vida. Existe mudança para a tua vida. Muitos não vão entender. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida, muitos não vão entender. Talvez o teu irmão do lado não vai entender. Talvez o irmão do lado vai falar, mas pastor, eu te sirvo há tanto tempo. É, exatamente, você serve há tanto tempo, mas você nunca teve sentimento de filho. Oh! Deus está falando assim, olha, o filho mais velho disse assim para o pai, olha, eu te sirvo há tanto tempo, sem transgredir os teus mandamentos. Ele está falando, eu tenho sido tão religioso.
Deus está dizendo assim: olha, eu não quero que você sirva com perfeição, eu não quero que você sirva sem transgredir, eu quero que você tenha identidade de filho, porque a identidade do filho, mesmo quando ele erra, ele reconhece que existe um pai, e quando ele chega perto do pai, ele fala: pai, eu errei, eu pequei, eu transgredi, mas eu estou arrependido, e o pai vai tratar ele como filho. Aquele irmão mais velho, ele estava na casa do pai, mas servia o pai como se fosse o seu patrão. Sabe por que eu e você às vezes não recebe algumas bênçãos de Deus? Porque nós não estamos servindo o Pai como Pai, nós estamos servindo Ele como se Ele fosse o nosso patrão. Você vem para a igreja todo dia, é bonitinho o que você faz, alinhadinho, vem arrumadinho. Eu fiz isso muitas vezes, irmão, vinha, dobrava o joelho, orava, olha que coisa linda. Quem olhava para mim, nossa, o Flávio, ele está alinhadinho na presença de Deus, dobra o joelho, ora, tem cara de filho, se comporta como filho, mas a minha atitude era de servo, não queria transgredir os mandamentos, mas não tinha sentimento de filho pelo pai. Só que quando a gente entende, que mesmo quando a gente erra, e quando a gente se arrepende, e quando a gente confessa e deixa, e quando a gente se prostra, o Senhor, Ele prontamente, Ele virá ao teu encontro. Você pode ter certeza, irmãos. Você pode ter certeza do que eu estou falando, porque eu sou prova disso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, Salmo 127, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Quando eu estava preparando esse pequeno esboço, eu conversando com o Senhor de algumas coisas que antes eu tinha restrição em conversar com o Pai, né? Porque a gente faz assim. Eu vim de uma igreja, irmãos, que eu aprendi que para tu orar, Senhor meu Deus e meu eterno Pai, nós estamos aqui nesse conclave espiritual, para receber de ti, o Supremo Deus, aquilo que Deus quer derramar sobre você. Nossa, as palavras parecem bonitas, uma palavra ensaiada, para você chegar diante do Deus, parece que você chega com medo, que nem o povo de Israel, quando Deus falou para Moisés: leva o povo, santifica hoje, amanhã, porque no terceiro dia, eu vou descer e vou me apresentar ao povo. O povo ficou com medo de se apresentar para Deus. Então a gente tenta, pastor, pegar palavras bonitas dentro da gente, para convencer Deus, e a gente fala um monte de palavras tão bonitas, só que o nosso coração está vazio. Mas quando você chega diante de Deus e você grita: Pai, eu não estou aguentando mais o que eu estou passando, eu não estou aguentando mais o que eu estou vivendo, olha, eu vivo pecando, eu vivo errando, eu vivo caindo, e eu não aguento mais, e eu não consigo me libertar, eu não consigo avançar, eu dou um passo para frente, 10 para trás, quando Deus começa a olhar e ver sinceridade do teu coração, irmãos, a Bíblia diz que Deus desce para falar conosco, Deus, Ele enxuga as tuas lágrimas, Deus te pega no colo, Deus te leva, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sonda, Ele nos conhece, e Ele começa a nos envolver em algo sobrenatural, porque Deus, Ele quer hoje dos seus filhos, é verdade, não são palavras bonitas, não são textos que você olha na internet para você se aproximar de Deus, não. Deus quer que você rasgue o teu coração de filho, exponha a tua miséria para Ele, para que Ele venha te consolar. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Deus falou comigo: olha, por que os filhos e não os pais? Por que Deus falou que os filhos são herança do Senhor, e Deus não falou os pais são herança do Senhor? E Deus ministrou no meu coração que até quem é pai hoje, um dia foi filho. E se você hoje que é pai, um dia foi filho, Deus está dizendo: paternidade só existe uma, e ela é celestial. Existe só um Deus, só um Pai, aleluia. E Ele quer liberar algo novo para os seus filhos na terra. Queridos, nós precisamos viver num propósito de Deus. Cara, eu ouvi uma palavra essa semana, que eu até anotei que, cara, acho que de tantas palavras que Deus falou, essa gravou no meu coração. Gênesis 2, 7 e 8, que diz que quando Deus criou o homem do pó da terra,
o primeiro homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e ele colocou três coisas naquele homem. Ele colocou o fôlego do Espírito, ele colocou a imagem do Filho e ele colocou a semelhança do Pai. Então Adão, ele recebeu, depois que ele foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, Deus colocou o fôlego, soprou nas narinas dele o fôlego do Espírito, a imagem do Filho, e ele recebeu a semelhança do Pai. E aí o pregador que falava isso, ele falou assim, olha, é por isso que quando Moisés, ele chega diante do mar e o povo clama, Deus fala para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Fala para o povo marchar. Deus não manda o mar se abrir, o mar obedece, porque quando ele olha para Moisés, ele vê essas três características dentro de Moisés, ele vê o fôlego do Espírito, ele vê a imagem do Filho e ele vê a semelhança do Pai. Quando ele vê essas três coisas dentro de Moisés, o mar se abre, obedece a sua voz. E aí ele começou a falar mais, olha, sabe por que Noé não precisou mandar os animais entrar dentro da arca, não precisou fazer nada, os animais, ele só precisou abrir a porta e os animais entraram, porque os animais viam em Noé o fôlego do Espírito, a semelhança do Filho, a imagem do Filho e a semelhança do Pai. E aí eu olho para mim e para você nessa noite, como as pessoas estão olhando para nós hoje. O que a gente tem transmitido lá fora? O que a gente tem transmitido aqui dentro? O que existe dentro de nós que as pessoas olham para a gente e vê Deus, vê o fôlego do Espírito, vê a semelhança do Filho e a imagem do Pai? Irmãos, esse filho, quando ele entra para dentro da casa, existia uma festa, repita comigo, é uma festa. E essa festa é só o pai que pode fazer. Se ele fosse depender do irmão dele para celebrar essa festa, nós nunca ia ver que nesse fim triste e ao mesmo tempo glorioso, acabou com uma festa, uma grande festa. E a Bíblia diz que havia um boi cevado, existia um animal preparado para esse grande dia, o dia do arrependimento, o dia que o seu filho ia voltar para a casa do pai. O pai, parece que eu vejo que o pai, ele deixou tudo separadinho, a roupa dobrada, a aliança do lado, e a sapatilha ali esperando ele, e algo que ele já estava guardando lá para esse grande dia. Talvez você entrou aqui nessa quarta-feira esperando aquela mensagem de rodapio, não, irmãos, hoje é mensagem de reflexão. Hoje Deus quer ativar a paternidade dentro de você. Hoje que Deus quer tirar esse espírito de orfandade que existe no meio da igreja hoje. Porque meu pai me abandonou. Porque minha mãe não disse que me ama. Porque ninguém se preocupa comigo. Porque não, irmãos, nós não precisamos disso para caminhar. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ainda que ela esqueça que isso é quase impossível de uma mãe de verdade que criou, que carregou 9 meses, que cuidou, que passou por tantos processos, esquecer. Deus fala assim, eu jamais esquecerei de vós. Eu tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos. Queridos, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar com você, eu queria que você se colocasse de pé. Essa é uma palavra, irmãos, que é para filho, não é para bastardo. Porque Deus sabe que muitas vezes a gente vai para muito longe da presença de Deus. Porque as nossas convicções parece que elas são a que prevalece, a nossa verdade ela é a única. Quando nós estamos com a mente cauterizada, quando o nosso coração se distancia de Deus, a gente acha que a única verdade que prevalece é a nossa. Só que existe a nossa verdade, a verdade de Deus. Deus te trouxe nessa noite hoje para ativar a paternidade no teu coração e dizer para você assim, olha, volta. O pai ainda está te esperando. Independente do que você cometeu, independente do que você falhou, independente das tuas tropeçadas no caminho, Deus está dando para mim e para você nessa noite uma grande oportunidade de você ser recebido na casa do Pai.
Quando o pai ele pega o filho, ele leva para dentro. Todos comemoraram. Todos viram. Talvez aquele filho, quando saiu, ele foi motivo de crítica, motivo de apontamentos. Olha, abandonou, saiu, deixou a igreja. Olha, só que quando ele voltou, foi o pai que testemunhou, foi o pai que trouxe de novo para aquele filho a condição dele poder entrar na festa de novo. Deixa eu lhe dizer algo que o Espírito Santo está falando na minha vida aqui. Quero compartilhar com você. Essa festa é para você. E tem muita gente que está esperando para participar dessa festa que Deus quer fazer para você. Essa festa é para ti, mas vai ter convidados nessa festa. Deus está dizendo assim, olha, primeiro eu vou ativar em você, eu vou fazer em você. Porque tem muita gente que não vê festa na sua vida por causa do teu posicionamento, mas hoje Deus está dizendo para você assim, olha, vamos celebrar, vamos comemorar uma nova vida, vamos comemorar um novo nascimento, vamos comemorar uma nova caminhada, porque tem gente que quer participar da tua festa na tua casa, dentro do teu trabalho. Tem pessoas que olham para você e estão esperando só esse momento para entrar para a festa. Então quero convidar você nessa noite a vir aqui na frente, nós vamos orar. Nós queremos abençoar a tua vida nessa noite. Nós queremos derramar na tua vida aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Esse amor, irmãos. Esse amor que faz você olhar para dentro de você e se sentir importante em Deus. Cara, quantas vezes a gente olha para dentro da gente e a gente fala, meu, cara, como eu sou abandonado, como eu sou, são tantas misérias que a gente olha para dentro da gente, a gente tem tanta orfandade, tantos complexos dentro da gente, às vezes a gente se sente tão sozinho, às vezes a gente se sente tão separado das pessoas, tão separado de Deus, e quando Deus ele olha para nós e fala assim, filho, você foi, mas o que importa é porque você está voltando, o final é melhor do que o começo de todas as coisas. Se você saiu precipitadamente, se você não teve direção, não quis ouvir a minha voz e saiu, olha, para voltar, existe algo que eu quero derramar na tua vida, e agora que você saiu, não foi quando você foi, você só levou uma parte daquilo que eu te dei, eu quero derramar uma essência nova dentro de você. Eu quero te convidar nessa noite para a gente orar junto aqui. Vamos orar ao Senhor. Quero derramar na tua vida algo novo. Você não se sente mais importante para a tua família, você não se sente mais importante para você. Há uma mentira do diabo dizendo que você não vai conseguir chegar lá. Mas Deus está dizendo assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Aquilo que você precisa não está na mão do homem. Aquilo que você precisa não está na mão das pessoas. Aquilo que você precisa, só Deus pode entregar para você nessa noite. A mudança que você precisa, a transformação que você necessita no seu lar, o resgate dentro da tua casa, só Deus que pode fazer por você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Vamos orar. Pai, nós queremos, meu Deus, engrandecer o teu nome nessa hora. Ó Deus, nós queremos nos envolver diante de ti, Pai, porque nós entendemos que o teu amor, Senhor, ele vai além, meu Deus, dos meus pecados, além das minhas falhas, das minhas transgressões. O teu amor vai além, meu Pai, das nossas limitações, porque essa parábola reflete, meu Deus, a consequência de um jovem, meu Deus, que saiu da casa, que saiu do lugar do conforto, do lugar de proteção. Um jovem, meu Deus, que tinha tantas convicções dentro do coração dele, e os seus planos, o pai não estava incluído. Até que o momento, meu Deus, em que ele viu que tudo estava dando errado, e ele estava sozinho onde ele estava. Ó Deus, o arrependimento que houve no coração daquele homem, fez com que ele retornasse o caminho a qual ele percorreu na sua caminhada. Talvez, meu Deus, tem pessoas aqui nessa noite, ó Pai, que já trilharam um caminho para tão longe, e o Senhor está falando, o caminho que tu trilhou para ir é o que tu vai voltar nessa noite, porque o Pai continua no mesmo lugar, refletindo o mesmo amor,
e tendo uma aliança nova nas suas mãos. Papai querido, eu oro que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, faça com que essas pessoas sintam, Senhor, amadas, pessoas se sintam, Senhor, protegida, consolada. Meu Deus, meu Pai, nessa última hora da Tua igreja, tanta necessidade de amor, tanta necessidade de um Pai que direciona, um Pai que ergue, um Pai que aconselha. E tantas vezes, meu Pai, nós procuramos esse amor em tantas pessoas, em tantas coisas, Senhor, no nosso dia a dia. Esquecemos de olhar para cima, esquecemos de olhar para o amor revelado no Filho Jesus. O amor que foi suficiente, meu Pai, para morrer pelos nossos pecados e para nos colocar de novo, Senhor, na comunhão contigo. Ó Deus, eu oro nessa hora, para que os teus filhos, Senhor, que ouviram essa palavra, saiam daqui, meu Deus, e aqueles que ouviram pela live, hoje não é, Senhor, uma palavra de poder, hoje não é uma palavra de avivamento, é uma palavra, meu Pai, que o Senhor está ativando a nossa identidade, o Senhor está ativando, Senhor, a paternidade, o Senhor está ativando, ó meu Senhor, algo que se perdeu, que foi a comunhão de filhos, Senhor. Por isso, meu Deus, age nos corações nessa noite. Meu Deus, há muitas vezes as vozes diz que nós pecamos, que nós não podemos mais estar no lugar, meu Pai, aonde o Senhor preparou para nós, porque pecamos contra o Senhor. Mas a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Aquele que larga, Senhor, ele alcança o Teu amor. E esse amor, meu Deus, que o Senhor alcançou a minha vida, a vida dos Teus filhos que aqui estão, meu Pai. Ó Deus, alcança aqueles que estão na live, aqueles, meu Deus, que nessa noite, Senhor, estão tristes, estão chorando, aqueles, meu Deus, que estão se sentindo sozinhos, abandonados, aqueles, meu Deus, que olham para o seu lado e não encontram ninguém, procuram amor no vizinho, no amigo, num colega, meu Pai, de trabalho. Ativa esse amor no coração deles, meu Pai, o amor de Pai, o amor verdadeiro, o amor que não vai olhar para eles, meu Senhor, querendo nada em troca, mas um amor que oferece sem querer nada. Ô Senhor, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Querido, tenha certeza que hoje, Deus, Ele só quer que você se lembre que você não está sozinho, que você tem Pai. Quando você dobrar o seu joelho, por mais que as vozes digam que você não vai conseguir, você não vai chegar, existe um Pai que garante, que se você se chegar até Ele, Ele se chegará até você. Aleluia. João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou. Se eu for colocar o meu nome nesse mundo que a Bíblia diz, ele vai falar assim, porque Deus amou o Flávio de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. Deus amou o Hermeson de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o Gé de tal maneira. Cara, que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que não permite que o diabo toque na tua família, que não permita que você sofra perdas na tua vida por causa do amor de Deus. Cara, Deus só quer que tu sinta esse amor no teu coração. Deus não quer que você pule, que você grite, Deus só quer que você saiba que o amor dele está sendo refletido no Filho pela tua vida. Que Ele morreu por ti, não foi os teus amigos que morreram, não foi o teu pai, tua mãe que morreu por você, foi Jesus que morreu por você. Aleluia.